Num cenário onde o desespero se manifesta em silenciosas gotas d'água a escorrer pelo seu semblante, e a sensação de que o fim é inevitável parece abraçar sua alma com uma frieza cortante, uma verdade surpreendente e para muitos quase inacreditável, desdobra-se para um seleto grupo de mulheres. Elas não se rendem à resignação. Ao invés disso, dominam uma compreensão aprofundada e transformadora da psique humana e dos intrincados meandros das relações afetivas. Munidas de um saber que transcende o convencional, estas mulheres empregam estratégias meticulosamente elaboradas as quais estou prestes a elucidar em sua plenitude, permitindo-lhes orquestrar, com uma eficácia notável, o retorno de companheiros que, a princípio, pareciam ter se desvinculado irremediavelmente de suas trajetórias. Mais do que um simples retorno, a maestria dessas táticas as capacita a inspirar esses homens a desatar laços e abandonar vínculos que, no presente, os prendem a outras vidas, outras parcerias. A magnitude da situação atual é secundária. Não importa se ele, neste preciso momento, proclama aos quatro ventos um amor avassalador por outra figura feminina, se proferiu promessas categóricas de um adeus sem volta, ou se o coro uníssono de amigos e parentes a instiga a virar a página e simplesmente seguir adiante. Existe uma metodologia complexa, sim, mas de uma potência inigualável, talhada para desmantelar qualquer bastião de resistência masculina, compelindo-o a buscar o reencontro, a transpor quaisquer barreiras que se interponham e a suplantar cada obstáculo que antes parecia intransponível. Esta abordagem, notavelmente cirúrgica em sua precisão, não se baseia em meros subterfúgios ou manipulações superficiais. Ela atinge em cheio o ponto mais vulnerável e sensível da intrincada teia psíquica masculina, um ponto que reside no próprio cerne de seu ego, em sua percepção de poder e controle. Em face da dor que a consome, é natural questionar a possibilidade de reversão, de recuperação de um cenário que hoje se apresenta como absolutamente irrecuperável. Contudo, prepare-se para imergir nesta verdade profunda e libertadora, pois ela desvendará, com clareza cristalina, os passos exatos a serem seguidos. Não se trata de um caminho mágico, mas de um percurso de autoconhecimento e de redefinição de sua própria força. Acompanhe cada nuance, cada detalhe que será compartilhado até o epílogo desta explanação, porque a chave para a radical mudança de sua realidade afetiva e para a restauração de seu poder pessoal está intrinsecamente ligada à sua capacidade de assimilar e aplicar essas verdades que hoje desabrocham diante de seus olhos. Seja implacavelmente sincera consigo mesma, em um exercício de introspecção que, embora possa ser doloroso, é profundamente libertador. Quando um homem se afasta, e a angústia se intensifica de forma exponencial ao contemplá-lo ressurgir na companhia de outra pessoa, o que se despedaça em seu íntimo não é meramente a ausência física dele ou a saudade de sua presença. O verdadeiro epicentro da aflição reside no turbilhão avassalador de emoções e percepções que essa realidade brutal desperta em sua essência mais profunda. É a dilacerante sensação de ter sido substituída, de sentir-se completamente descartável, de ter a impressão de que não imprimiu marca alguma na existência de alguém a quem se dedicou com a plenitude de sua alma, com a totalidade de seu ser. É a percepção lancinante de que você foi simplesmente irrelevante para aquele por quem derramou cada gota de seu afeto e energia. Talvez o golpe mais cruel seja a consciência de que ele sequer se vira para trás, prosseguindo com sua existência como se a complexa tapeçaria de memórias e experiências que vocês construíram em conjunto não passasse de uma fase efêmera, um capítulo descartável, desprovido de qualquer peso ou significado duradouro. Para uma mulher madura, que por incontáveis anos suportou fardos invisíveis de expectativa e responsabilidade emocional, que se manteve solitariamente como o pilar de inúmeras conexões afetivas, e que se apegou tenazmente à ilusão de que sua persistência, paciência e abnegação o transformariam em um companheiro à altura de sua entrega, este cenário é mais do que desestabilizador. É um cataclismo interno que abala as fundações de sua autoestima, de sua confiança em si mesma e de sua própria identidade. É como se o espelho onde ela se via refletida se estilhaçasse em 1000 pedaços, revelando uma imagem distorcida de quem ela acreditava ser. E é neste ponto crucial, neste abismo de desilusão, que desejo convidá-la à mais pura lucidez, a uma clareza que, embora possa queimar como um fogo purificador, é agudo em sua essência profundamente libertadora. Aquilo que você vivenciou não foi amor genuíno em sua forma mais plena e saudável. Foi, na verdade, um exaustivo, implacável e silencioso esgotamento emocional, ardilosamente camuflado sob o manto respeitável, e muitas vezes socialmente aplaudido, da lealdade e da persistência.
Porque, ao se comprometer com a própria anulação, é fundamental que você compreenda que esse processo ocorre de maneiras tão sutis e insidiosas que se tornam quase imperceptíveis, minando sua energia vital e sua própria individualidade de forma gradual e constante. Uma mulher não está exercendo o amor de forma saudável, recíproca ou empoderadora. Pelo contrário, está, em sua essência mais pura, abandonando-se, negligenciando suas próprias necessidades, desejos e prioridades mais básicas em nome de uma relação que unilateralmente a consome. E o homem que se beneficia dessa dinâmica unilateral, aquele que recebe toda essa energia, toda essa dedicação desmedida, ele percebe. Talvez não de forma consciente, talvez não consiga articular essa percepção em palavras exatas ou racionais, mas ele sente com uma clareza instintiva e primária que detém um controle inquestionável da situação. Ele se sente à vontade para falhar, para desaparecer sem explicações plausíveis, para reaparecer a seu bel prazer, com a certeza quase absoluta de que você estará ali, invariavelmente à espera, eternamente acessível, perenemente disponível para acolhê-lo de volta, independentemente de suas ações ou ausências. É como se o seu valor intrínseco, a sua própria identidade e a sua paz interior estivessem intrinsecamente ligados à tênue e quase inatingível esperança de, um dia, ser finalmente reconhecida e valorizada por ele, um reconhecimento que, de fato, nunca chega plenamente ou de forma sustentável, mantendo-a em um ciclo vicioso de busca incessante e frustração crônica. E é precisamente nesse ponto de sua vulnerabilidade exacerbada, de sua disponibilidade total e de sua previsibilidade emocional que ele decide se afastar. Contudo, a razão mais profunda para essa partida raramente reside no fato de ele ter, de fato, encontrado alguém melhor em essência, em caráter ou em profundidade. A verdade mais crua e por vezes dolorosa é que você, de algum modo, deixou de ser um enigma para ele. Tornou-se previsível emocionalmente. E para um homem que ainda carrega consigo imaturidades profundas ou traços narcisistas em sua personalidade, essa previsibilidade é o sinal inconfundível de que ele, em sua psique, venceu um jogo interno de dominação, um jogo do qual você sequer se dera conta de que estava participando. Para continuar sua jornada de autodescoberta e empoderamento, e para garantir que você nunca perca insights transformadores, inscreva-se agora em Intuição de Mulher. Então ele parte e envolve-se com outra pessoa, e no ciclo vicioso de suas próprias carências e de sua incapacidade de se aprofundar em si mesmo, ele repete os mesmos comportamentos, os mesmos padrões de relacionamento, as mesmas dinâmicas desgastantes que já demonstrou anteriormente. No entanto, ele o faz com o falso brilho de quem ingenuamente acredita que a novidade, a simples mudança de cenário ou de parceira, resolverá o vazio existencial que o consome e que o acompanha aonde quer que vá. Contudo, essa solução é ilusória e efêmera. A novidade por si só jamais curará seu vácuo interno, sua falta de autoconhecimento ou sua imaturidade emocional. Mas até que ele atinja essa percepção, essa dolorosa epifania sobre seus próprios padrões repetitivos, você já terá se exaurido, consumida pela incessante e agonizante busca por onde teria errado, por qual falha sua teria provocado o afastamento. A verdade nua e crua, que precisa ser assimilada em sua totalidade, é que você não cometeu um erro fundamental ao amar. O equívoco primordial foi persistir, foi permanecer, foi repetidamente negligenciar os silêncios eloquentes que já gritavam o desinteresse e a falta de reciprocidade. Foi conceder uma nova chance, e mais outra, e ainda outra, mesmo após a mais flagrante indiferença, mesmo depois de promessas quebradas e de gestos vazios. Foi permitir, de forma gradual, quase imperceptível, que as pequenas faltas de consideração se transformassem em uma rotina inquestionável de desconsideração total. Foi aceitar que os desrespeitos, que deveriam ser limites inegociáveis e intransponíveis, fossem minimizados, varridos para debaixo do tapete da conveniência e da esperança distorcida de uma mudança futura. E o que é mais grave, foi permitir que sua intuição, essa voz sábia, protetora e ancestral que reside em seu interior, fosse brutalmente silenciada em nome da manutenção de uma imagem distorcida. A da mulher forte, daquela que suporta tudo, da mártir das relações, da heroína que sacrificou sua própria paz em nome de um amor que não a nutria. Este é, de fato, o veneno mais sutil, silencioso e corrosivo que adoece profundamente muitas mulheres maduras, mulheres de grande valor e profundidade. Elas caem na armadilha de confundir uma resistência exaustiva, uma capacidade de aguentar o insuportável, com um vínculo verdadeiro, saudável e mutuamente benéfico.
Acreditam, ingenuamente, que tolerar o intolerável, que suportar o insuportável, é uma prova inegável de amor incondicional e de dedicação exemplar. Mas a realidade é implacável e cruel em sua lucidez, não é? É agudo, infelizmente, a prova cabal e dolorosa de que você desaprendeu a priorizar a si mesma, a sua própria integridade emocional, a sua paz interior e o seu bem-estar psicológico. É um sinal inequívoco de que a balança de seu próprio valor, de sua autoestima, foi desequilibrada, pendendo perigosamente para o lado da anulação pessoal, da negligência de sua própria alma em favor de um outro que não a merecia. Se estas ideias ecoam em sua alma, então já sabe, inscreva-se em Intuição de Mulher. É a maneira mais direta e eficaz de continuar a receber conteúdo que transforma a sua percepção sobre relacionamentos e o seu próprio valor. Agora e por favor, peço que me escute com a mais profunda atenção, com cada fibra do seu ser e com uma abertura total para a verdade que se revelará. Existe um fenômeno transformador, quase alquímico, que ocorre no universo interior de uma mulher quando ela finalmente compreende, em sua essência mais profunda, que não há mais a necessidade premente de dar explicações exaustivas sobre suas escolhas, de suplicar por afeto que deveria ser espontâneo, de justificar suas ações ou de tentar convencer quem quer que seja sobre seu valor intrínseco. Quando ela, de forma deliberada, consciente e com uma coragem inabalável, interrompe aquele fluxo incessante de energia vital que era direcionado em vão ao homem que a abandonou ou a desvalorizou. Em um ato de auto-amor radical e revolucionário, redireciona e recupera essa força colossal para si mesma, algo extraordinário e quase mágico se materializa. Uma reconfiguração interna, tão potente e sísmica quanto um terremoto, começa a se desenrolar em sua totalidade, a ponto de ser notada até mesmo por ele, o homem que partiu ou que a negligenciou. Não estou falando de misticismo, de magia ou de algum truque superficial. Estou me referindo ao campo da energia emocional, à sua presença redefinida, a uma postura silenciosa, mas carregada de uma comunicação inequívoca que diz, sem precisar de palavras: não me procure mais. Aquela mulher que você conheceu, aquela que se moldava aos seus caprichos, que esperava infinitamente por sua atenção e que estava sempre disponível, ela não está mais aqui. Ela se foi e em seu lugar surgiu uma nova versão, inatingível pelos seus velhos truques. Este gesto, que a convido veementemente a aprender a desenvolver, a incorporar e a manifestar em sua vida, é infinitamente mais impactante do que qualquer mensagem de texto elaborada e desesperada, qualquer tentativa artificial de provocação, ou qualquer retorno forçado e artificial, desprovido de autenticidade. Porque no instante exato em que um homem percebe, com clareza visceral, que perdeu o acesso irrestrito àquela mulher que ele tinha certeza absoluta de que estaria sempre ali, cativa à sua disposição, ele entra em um colapso interno, um tipo de pânico silencioso e profundo. Ainda que ele esteja envolvido com outra pessoa, ainda que ele exiba sorrisos radiantes e uma falsa felicidade em suas redes sociais para o mundo, o que ele verdadeiramente sente em sua essência não é nostalgia romântica ou uma saudade genuína do que vocês viveram. É pânico puro, é o medo avassalador de ter perdido o controle, a fonte de sua validação. Se a ressonância dessas verdades ecoa profundamente em seu ser, então a ação é clara. Faça parte da comunidade de Intuição de Mulher. É o seu portal para um manancial contínuo de sabedoria que redefine o seu posicionamento afetivo. Porque a sua ausência agora não é uma carência disfarçada, um jogo calculado para atrair atenção ou uma birra infantil. É soberania emocional em sua forma mais plena e inabalável, é a manifestação explícita de seu poder recém-descoberto, da sua independência restaurada e da sua autoafirmação. E essa autonomia, essa capacidade de existir plenamente, de se reconstruir e de prosperar sem ele, para o ego masculino inflado, acostumado ao controle e à previsibilidade de sua parceira, é absolutamente insuportável. É um golpe direto em sua zona de conforto e em sua percepção distorcida de poder. Talvez você não perceba de imediato a magnitude dessa transformação, e é natural que a verdade demore um pouco para assentar, mas a mais potente e inabalável fortaleza de uma mulher madura não reside na sua capacidade de persuadir alguém a permanecer ao seu lado, de mendigar uma presença que não é espontânea, de implorar por migalhas de afeto. A sua verdadeira força e resiliência residem em um patamar superior, em aprender a retirar-se com uma dignidade silenciosa, sem dramas desnecessários, sem clamores estridentes que buscam atenção, sem a menor necessidade de escândalos públicos ou de demonstrações teatrais de dor. Essa retirada é, paradoxalmente, um ato de poder supremo,
uma firmeza que sutilmente arrebata dele o controle, a autoridade que ele, em sua ilusão egocêntrica, acreditava possuir sobre você e sobre a dinâmica da relação que ele mesmo destruiu. E a essência, a chave mestra para que essa estratégia de retirada seja verdadeiramente eficaz e transformadora, não se encontra em atitudes teatrais, em encenações calculadas para provocar uma reação específica ou em jogos mentais. Pelo contrário, ela reside em uma decisão interna silenciosa, mas absolutamente inabalável e irreversível, a de jamais em tempo algum voltar a depositar o seu valor intrínseco, a sua autoestima e a sua paz em mãos de alguém que comprovadamente e repetidamente não sabe o que fazer com elas, que não as reconhece, não as valoriza e não as protege. Esta decisão, é vital que você compreenda em cada célula do seu corpo, transcende a mera conclusão formal de um relacionamento afetivo. Ela é, em sua essência mais pura, um verdadeiro renascimento de si mesma, uma reinvenção de sua identidade, de seu propósito e de sua dignidade. É um portal para uma nova era de autossuficiência, de integridade pessoal e de liberdade emocional. Talvez, enquanto absorve cada uma dessas palavras, uma voz em seu interior insista, sussurrando com uma melancolia persistente. Mas eu ainda o amo profundamente, ainda entendo seus motivos, ainda consigo enxergar o que há de bom nele, e eu compreendo essa emoção complexa. É provável que o que você ama, de fato, não seja a pessoa real que ele demonstrou ser, com suas falhas e imaturidades, mas sim a ideia idealizada que você construiu sobre ele, um ser perfeito que só existe em sua mente. Para continuar sua jornada de autodescoberta e empoderamento, e para garantir que você nunca perca insights transformadores, inscreva-se agora em Intuição de Mulher. Você ama a promessa que ele um dia fez? Aquele futuro brilhante, cheio de reciprocidade e felicidade, que parecia tão real e tangível? Você ama a imagem do homem que ele poderia ter se tornado, caso possuísse a mesma profundidade, a mesma maturidade emocional e a mesma capacidade de entrega que você. Mas permita-me expressar algo com a mais absoluta firmeza, clareza e sem rodeios. Amar alguém que consistentemente demonstra desrespeito, que não valoriza sua essência, que a negligencia e a ignora, não é romanticismo, não é uma prova de seu grande coração ou de sua capacidade de amar. Pelo contrário, é uma forma insidiosa, sutil e muitas vezes sofisticada de autoabandono, de negligência para com a própria alma, com a própria sanidade e com o próprio bem-estar. E é a partir deste momento crucial, desta dolorosa mas libertadora revelação, que você começará um processo de reprogramação interna, um reajuste profundo de suas prioridades, para amar alguém infinitamente mais importante e merecedor de sua dedicação. A si mesma, mas não me refiro à versão ferida, esgotada ou emocionalmente sobrecarregada que você se tornou por insistir em um amor que a esvaziava. Refiro-me à mulher vibrante, autêntica, plena e radiante que você era antes de começar a se adaptar demais, a se curvar, a se diminuir para caber em um molde que não era seu, em uma relação que a sufocava. Refiro-me à mulher que ainda reside em seu íntimo, aguardando pacientemente ser resgatada, reintegrada e celebrada. E é essa mulher, essa nova e poderosa presença que começa a emergir quando você finalmente cessa de reagir a cada movimento ou ausência dele, que ele, sutilmente, começa a sentir e a perceber. É quando você se cala, mas sem perder a dignidade, quando você observa, mas sem suplicar por atenção ou validação, quando você se recolhe, mas sem desmoronar ou se desintegrar. Esse tipo de ausência, carregada de soberania, de autossuficiência e de uma nova paz, causa um impacto psíquico muito mais profundo e desestabilizador do que qualquer grito de dor, desabafo ou tentativa de manipulação. E é precisamente essa construção de uma nova presença, de uma nova essência, que vamos aprofundar nos próximos minutos. O que você sente neste momento transcende a mera dor pelo descarte, pela rejeição de um afeto ou pelo fim de um relacionamento. É uma percepção aguçada, quase visceral, de que você dedicou anos preciosos da sua vida a uma batalha incessante, muitas vezes solitária, por um espaço emocional que jamais lhe foi entregue de forma justa, recíproca ou merecida. Para que essa compreensão se aprofunde e se torne parte de sua força diária, conecte-se à intuição de mulher. Juntas somos mais fortes. Você se habituou a assumir sozinha o pesado trabalho emocional que deveria ser dividido equitativamente por dois. Acostumou-se a questionar cada fibra de seu ser toda vez que ele se afastava, a tentar decifrar os silêncios carregados de significado que ele impunha, a sustentar a relação com uma paciência quase ilimitada, enquanto ele, por sua vez, sustentava o próprio ego inflado com a sua entrega incondicional e sua disponibilidade.
Esse tipo de dinâmica, essa unilateralidade desgastante e profundamente injusta, é capaz de exaurir qualquer mulher, independentemente de sua força aparente ou de sua resiliência. Mas quando se trata de uma mulher madura, que já carrega consigo uma vasta história de vida, cicatrizes emocionais que contam suas próprias jornadas de superação e uma sabedoria acumulada através de inúmeras vivências, o dano é infinitamente mais profundo, mais devastador. Porque o que está em jogo, neste cenário, não é simplesmente a continuidade ou o fim de uma relação. É a sua identidade emocional, a forma como você se percebe, a crença inabalável em seu próprio valor e em sua capacidade de amar e ser amada plenamente, com reciprocidade e respeito. É a sua autoimagem, a sua dignidade, a sua integridade que são postas à prova. E é precisamente por essa razão intrínseca, por essa verdade inquestionável, que o gesto mais potente, aquele que genuinamente leva um homem a reconsiderar suas escolhas e por vezes a retornar com uma nova perspectiva, não se encontra em ações externas, em manipulações superficiais ou em jogos de interesse. A verdadeira chave para essa transformação não está fora de você. Ela reside, de forma inegável e poderosa, dentro de você, em sua própria redefinição. Não se trata de uma estratégia de ação planejada para reconquistá-lo, de um roteiro de sedução ou de um plano de vingança. Trata-se, em sua essência, de uma mudança radical de energia, de uma reorientação de sua força vital e de sua atenção. Não se trata de reconquistar algo que já era seu por direito, mas sim de uma ruptura interna profunda, de uma desconexão com os padrões antigos que a mantinham presa em um ciclo de dor e insatisfação. Para continuar sua jornada de autodescoberta e empoderamento, e para garantir que você nunca perca insights transformadores, inscreva-se agora em Intuição de Mulher. E quando você, finalmente, rompe com o padrão da mulher que passivamente espera, da mulher que incessantemente se justifica para ter o seu espaço, da mulher que insiste em um amor não recíproco e que a esvazia, você ativa um novo tipo de vibração, uma frequência energética que é sentida no campo invisível que os une. Essa nova vibração tem o poder de desestabilizar o controle inconsciente que ele exercia sobre a dinâmica entre vocês, de tirar o chão sob seus pés. É nesse exato momento, quando ele percebe que o terreno sob seus pés mudou drasticamente, que ele entra em uma crise silenciosa e profunda. É quando ele, inevitavelmente, começa a buscar, a sondar, a testar os limites dessa nova você, questionando onde foi parar a mulher que ele controlava com tanta facilidade. Mas aqui reside o detalhe mais crucial, o ponto de virada que determinará o desfecho dessa sua transformação. Se diante das primeiras tentativas de reaproximação dele, você retornar aos antigos padrões de comportamento, se ceder novamente em sua totalidade emocional ao primeiro sinal de contato, então, inevitavelmente, todo o ciclo vicioso de dor e repetição se repetirá. Ele voltará sim, mas será um retorno a um cenário familiar, desgastante e que não a satisfará plenamente. Porque o que realmente o fará olhar para você com outros olhos, com uma nova percepção e respeito genuíno, não é uma mudança externa superficial, uma nova aparência ou uma atitude calculada. O que realmente opera a transformação é uma mudança interna, profunda e autêntica, e a manutenção dessa mudança com uma convicção inabalável e uma consistência férrea. Muitas mulheres me questionam, com uma ponta de receio e angústia na voz: mas se eu desaparecer completamente, se eu me retirar, ele não vai me esquecer para sempre. Ele não vai me apagar de sua vida. Essa pergunta, embora legítima e compreensível, carrega consigo a cicatriz de uma velha ferida emocional. O medo de ser esquecida, de ser descartada, de ser apagada da memória e da vida de alguém que um dia foi importante. E eu compreendo profundamente esse temor. Ele é real, especialmente para quem, por anos a fio, foi a única a se esforçar para manter a ponte da conexão. Para que essa compreensão se aprofunde e se torne parte de sua força diária, conecte-se à Intuição de Mulher. Juntas somos mais fortes. Contudo, permita-me afirmar com toda a clareza e firmeza inabalável: o homem que te esquece porque você se retirou, que apaga sua existência quando você cessa de estar disponível e de se anular por ele, nunca esteve verdadeiramente conectado à sua essência mais profunda, à sua alma. Ele esteve sim, com a sua função, com a sua utilidade emocional, com o alívio momentâneo que você proporcionava às suas dores ou carências, com a zona de conforto que sua presença representava. Ele nunca esteve com a sua alma, com a sua singularidade, com a sua verdade mais autêntica. E esse tipo de vínculo, por mais que superficialmente possa parecer amor, não passa de um aluguel emocional, uma transação utilitária onde o amor genuíno, recíproco e transformador não tem espaço.
Você merece muito mais do que isso, você merece um amor que a reconheça, que a celebre e que a nutra em sua totalidade. E o que é mais intrigante, e talvez para algumas até um pouco doloroso de se assimilar, é que muitos homens não retornam quando são implorados, quando são objeto de súplicas ou de um interminável cortejo para reatar. Pelo contrário, eles frequentemente reaparecem quando você, de forma genuína, definitiva e com uma soberania inabalável, desaparece. Mas não se trata de um sumiço estratégico, de um jogo calculado para provocar uma reação ou de uma tática de manipulação barata. É uma ausência real, um desaparecimento profundo e autêntico que se inicia no seu interior, na sua alma. É quando você verdadeiramente deixa de se mover em torno do terreno dele, quando cessa de verificar suas redes sociais compulsivamente, de indagar sobre seus passos, de posicionar sua própria vida em função do que ele faz ou deixa de fazer, de viver em função da sombra dele. É neste exato ponto, nessa virada de chave interna, que você começa a reconstruir sua autoestima, elevando-a à categoria de prioridade absoluta em sua existência. É nesse momento que ele, de forma inevitável e impactante, entra em contato com o vazio imenso que antes era preenchido por você. Para aprofundar-se nesta sabedoria e transformar cada desafio em força, convido você a se juntar à intuição de mulher. A mudança começa aqui. E esse contato com o vazio para ele é profundamente incômodo e perturbador, porque pela primeira vez em muito tempo, ele não sente a falta da mulher que o amava cegamente, que perdoava tudo, mas sim da mulher que estava sempre emocionalmente disponível, que garantia sua zona de conforto e que servia como um pilar invisível de apoio. Sua ausência o força a um confronto doloroso consigo mesmo, a lidar com seu próprio silêncio, a encarar as consequências concretas e reais de sua indiferença e de suas escolhas. E isso, para um homem acostumado a controlar a dinâmica com alegações superficiais e reaparecimentos convenientes, é verdadeiramente aterrorizante. Ele se dá conta de que não perdeu qualquer mulher, uma figura facilmente substituível. Ele perdeu o centro emocional da relação, a mulher que, sozinha, sustentava todo o peso e a estrutura daquele vínculo, mesmo que de forma invisível e não reconhecida. Contudo, agora chegamos à fase que verdadeiramente exigirá de você uma dose extra de autoconsciência e força interior, a capacidade de não se deixar levar pela emoção diante dos primeiros e inevitáveis sinais de seu reaparecimento. Porque ele, previsivelmente, irá testá-la. Ele poderá curtir uma foto antiga sua nas redes sociais, enviar-lhe uma mensagem neutra e casual, um olá ou como vai, ou até mesmo aparecer sem querer em um local onde você costuma frequentar, tudo estrategicamente calculado. Todas essas ações são tentativas sutis de sondar, de verificar se ainda existe algum espaço para ele em sua vida, se você, apesar da dor e das mágoas acumuladas, continua receptiva às suas investidas. E é justamente nesse momento crucial que você precisará demonstrar, com sua atitude silenciosa, mas poderosa, que já não está disposta a alimentar um jogo que no passado apenas a esgotou e a diminuiu em sua essência. Não se trata de ser rude, de ser agressiva ou de guardar rancor. Trata-se de ser firme, de estabelecer e manter seus novos limites. Você pode ser cordial, se assim desejar, mas precisa ser, acima de tudo, inflexível em seus novos parâmetros. E firmeza, neste contexto, significa algo muito simples, porém profundamente libertador. Não confundir a nostalgia que pode surgir com uma permissão tácita para ele reentrar em sua vida nos mesmos termos, com as mesmas condições, repetindo os mesmos erros. É perfeitamente humano sentir saudade, recordar os bons momentos que um dia existiram. Isso é parte da nossa condição humana e não deve ser reprimido. Mas por favor, não permita que essas memórias se convertam em concessões que minam sua paz, sua dignidade e seu progresso. Não deixe que a lembrança idealizada de quem ele foi por 2 dias apague ou anule o sofrimento que ele lhe causou por 2 anos ou mais. Se cada palavra desperta uma nova força em você, não hesite, junte-se à comunidade de intuição de mulher. É um passo essencial para sua liberdade e plenitude. O ciclo de dor e repetição só será verdadeiramente rompido quando você se tornar emocionalmente estratégica, quando deixar de agir por impulso da carência, da saudade ou da velha programação, e começar a se posicionar a partir da sua dignidade inegociável, de seu valor intrínseco. Uma mulher verdadeiramente madura não perde absolutamente nada ao se afastar de alguém que persistentemente a trata com desdém, desconsideração ou frieza. Na verdade, ao se desvencilhar de tal dinâmica tóxica,
Ela se reencontra, resgata partes de si mesma que, em algum ponto da jornada, foram esquecidas, suprimidas ou negligenciadas em nome do outro. Ela recupera sua essência, sua vitalidade e seu poder pessoal. E talvez, neste instante, você esteja pensando, com um pingo de dúvida ou angústia: mas ele parece tão feliz com a outra, tão realizado, tão completo. É crucial entender que homens emocionalmente indisponíveis ou imaturos seguem um padrão muito claro e previsível. Eles não se relacionam de fato no sentido profundo da palavra, eles se transferem de uma relação para outra, sem processar a anterior. Em vez de digerir o fim de um ciclo, de processar as emoções inerentes à perda e de refletir sobre suas próprias falhas e padrões disfuncionais, eles simplesmente se apoiam em novas presenças, em novos rostos, em novas energias, em novas emoções superficiais, para continuar a existir sem a necessidade premente de confrontar ou lidar com a própria falta de estrutura interna e de autoconhecimento. Portanto, não se deixe enganar pelas aparências, por aquilo que é superficial, por um brilho momentâneo que não reflete a profundidade. O que ele possa estar vivenciando com essa nova pessoa pode até ser novo, pode até parecer intenso e vibrante para os olhos alheios, ou para os dele mesmos em um primeiro momento. Contudo, na ausência de um genuíno autoconhecimento, de uma real maturidade emocional e de um trabalho interno profundo e sincero, qualquer relacionamento que ele construa será, inevitavelmente superficial, uma mera repetição de padrões antigos com um novo elenco, com o mesmo roteiro previsível. E você, definitivamente, não deseja retornar a um relacionamento com um homem que apenas repete seus erros, que não cresce, que não evolui. Você anseia, ou deveria ansiar, por evoluir para a mulher que escolhe, que seleciona, que discerniu o que é verdadeiramente merecedor de sua energia e afeto. A mulher que busca uma vida afetiva pautada na presença plena, na clareza de intenções e, acima de tudo, em sua própria soberania emocional, em sua integridade. Se a sabedoria aqui, compartilhada, acende uma luz em seu caminho, então é hora de fortalecer essa conexão. Inscreva-se em Intuição de Mulher e siga construindo sua jornada de plenitude. Agora que você compreende, em sua profundidade, o que significa fazer com que ele sinta sua ausência de uma maneira verdadeiramente palpável e autêntica, é o momento de abordar a parte mais desafiadora dessa jornada de empoderamento. A arte de sustentar essa nova e poderosa versão de si mesma. Este desafio persiste mesmo quando ele, inevitavelmente, começar a testar os limites inegociáveis que você estabeleceu. Porque sim, se ele detinha algum tipo de controle emocional sobre você no passado, ele, movido por um impulso quase instintivo e egóico, tentará reaver essa posição. E não se engane. Ele não fará isso por um amor recém-descoberto, por uma epifania romântica ou por um genuíno desejo de mudança. Ele o fará porque sente, com cada célula de seu ego, que perdeu a zona de conforto proporcionada pelo seu afeto incondicional, pela sua presença garantida e pela sua previsibilidade. O que antes era uma certeza inquestionável para ele e a sua disponibilidade eterna, agora se transformou em uma incerteza inquietante e perturbadora. E a grande maioria dos homens, especialmente aqueles com estruturas emocionais frágeis ou narcisistas, não sabe lidar bem com a incerteza, com a perda de controle, com a desestabilização de seu ego. É precisamente neste ponto de instabilidade para ele que muitas mulheres, infelizmente, voltam a cair na armadilha. Elas confundem as primeiras tentativas de reaproximação com um sinal genuíno de reconexão, de que ele mudou ou sentiu sua falta de forma profunda. No entanto, na realidade, é apenas um termômetro, uma sondagem sutil para medir a temperatura da sua disponibilidade, para verificar se ele ainda tem poder sobre você. Ele não está retornando por amor verdadeiro ou por um desejo profundo de reatar um vínculo saudável e comprometido. Ele está, na verdade, testando o nível de poder que ele ainda possui sobre você, sobre suas emoções, sobre sua capacidade de dizer sim novamente. E se você responder de imediato, se abrir-se emocionalmente de forma irrestrita, se voltar a sonhar com uma possibilidade que ele não está pronto para entregar, ele respirará aliviado e em pouco tempo desaparecerá novamente. Para que a sua evolução seja constante e a sua força inabalável, convido você a se inscrever em Intuição de Mulher. Juntas, vamos mais longe. Porque o que ele buscava não era um retorno pleno e comprometido, mas sim a confirmação de que você ainda estava emocionalmente acessível, vulnerável e disponível. E essa validação, por mais perversa que possa parecer, é o alimento que nutre e fortalece o seu ego, mantendo-o no mesmo padrão.
Por essa razão vital, a mulher madura que opta, com determinação inabalável, por romper de vez com esse padrão cíclico e desgastante necessita desenvolver uma qualidade rara e poderosa que poucas possuem de fato. A inteligência emocional sustentada, a capacidade de manter-se firme em seus limites. Não basta apenas discernir o jogo que ele joga, não é suficiente apenas se dar conta das manipulações sutis. É fundamental, e este é o ponto crucial, resistir à tentação avassaladora de devolver a bola ao campo dele, de entrar novamente na dinâmica que antes a controlava, de ceder ao desejo de uma reconciliação que não é verdadeira. É preciso aprender a responder às suas investidas com uma combinação singular de elegância, firmeza e, acima de tudo, neutralidade inabalável. Isso não se confunde com frieza, com indiferença ou com a ausência de sentimentos. É agudo, na verdade, uma blindagem emocional sofisticada, uma proteção interna que resguarda sua paz e sua integridade. Você não o tratará com raiva ou com desprezo, pelo contrário, você o tratará como ele realmente se tornou. Um conhecido emocional do seu passado, alguém que sim, foi importante em sua trajetória, mas que neste novo momento já não possui mais acesso privilegiado ao centro de sua vida interior, à sua alma, ao seu tempo mais precioso. E eu sei, com total clareza, que isso não é um caminho fácil de trilhar, especialmente porque há uma parte profunda em você que ainda anseia por acreditar, que ainda alimenta a esperança de uma desculpa sincera, de um reconhecimento genuíno dos erros dele. Há uma parte sua que ainda sonha com aquela conversa catártica, na qual ele finalmente diria, com toda a convicção e honestidade: agora eu compreendo tudo. Você era, de fato, a mulher certa para mim, e eu falhei terrivelmente. Contudo, permita-me dizer-lhe algo com a total franqueza e a clareza de uma mentora que já acompanhou centenas de histórias semelhantes à sua. Essa cena, esse desfecho idealizado, raramente acontece da forma exata como você espera, como você anseia em seus sonhos mais profundos. A realidade, muitas vezes, é bem diferente da fantasia romântica. Para solidificar essa nova percepção e encontrar apoio em sua jornada de autotransformação, sua presença é fundamental. Inscreva-se em Intuição de Mulher. O fechamento emocional que você tanto almeja, aquela sensação de paz, de resolução e de libertação interior, não virá dele, não será entregue em suas mãos por uma desculpa esfarrapada ou um reconhecimento externo. Esse fechamento, essa libertação, você terá que construí-lo por si mesma, a partir de dentro em um processo de autoaceitação e perdão. E essa sensação de conclusão verdadeira se manifesta quando você, deliberadamente e com coragem, deixa de esperar que ele valide a dor profunda que ele causou, ou que ele seja o agente de sua cura. Quando você escolhe, com coragem e auto-amor, validar a si mesma, seu sofrimento e sua capacidade de seguir em frente com a sua própria vida, algo se transforma de forma irremediável. Você verá, muitos homens, sim, retornam, mas a grande maioria deles regressa com exatamente o mesmo nível de consciência, de imaturidade e de capacidade de entrega que possuíam quando partiram. Ele voltará com aquele discurso enceado, com aquele olhar familiar que você já conhece tão bem, com a mesma capacidade limitada de entrega emocional. E você, se não tiver reconstruído sua clareza emocional, sua percepção aguçada e seus limites inegociáveis, cairá novamente na armadilha, na ilusão de que agora será diferente, de que ele mudou. Mas não será, porque, enquanto ele não experimentar um colapso interno genuíno, uma profunda revisão de seus próprios padrões, de suas carências e de sua imaturidade emocional, ele não mudará verdadeiramente. E esse colapso, essa sacudida em sua estrutura psíquica, só ocorre quando ele a perde de verdade, mas não me refiro à mulher disponível, à mulher que o amava cegamente, ou à mulher que perdoa infinitas vezes. Ele precisa perder a mulher que ele acreditava controlar, a mulher que já não o mira com esperança ingênua, com o brilho da expectativa de um passado que se repete, mas sim com a lucidez cortante da realidade, com uma clareza que o desconcerta e o desestabiliza. Para que a lucidez seja sua constante companheira e a transformação sua realidade, inscreva-se em Intuição de Mulher. Um futuro de plenitude espera por você. E a palavra-chave, a força motriz que separa a recaída dolorosa de uma verdadeira revolução interna e de um novo caminho, é a lucidez. Porque toda mulher, por mais emocionalmente madura que seja, corre o risco, em algum momento de fraqueza, de saudade ou de vulnerabilidade, de retornar ao papel da salvadora, daquela que compreende excessivamente, que possui uma empatia tão vasta que, paradoxalmente, se torna uma armadilha para si mesma. A mulher que, mais uma vez, tentará enxergar o lado dele, justificar suas falhas, minimizá-las e absolvê-lo.
mas há um ponto crítico, um limiar invisível, onde a empatia, por mais nobre que seja, transmuta-se em uma traiçoeira traição contra si mesma, contra sua própria integridade, sua paz interior e seu bem-estar. E é precisamente aqui que você deve assumir um compromisso inabalável com a sua alma, o de jamais voltar a ser a mulher que se sacrifica, que se anula para sustentar um relacionamento que só existe pela sua entrega unilateral e pelo seu esforço. O compromisso de não mais idealizar a própria anulação, de não mais romantizar o ato de se diminuir para caber na vida de alguém que não a merece em sua plenitude. O compromisso de não se perder novamente, de não se desintegrar em nome da tentativa desesperada de manter alguém ao seu lado, de fazê-lo ser aquilo que ele não tem capacidade, desejo ou maturidade para ser. A lucidez a guia para fora desse ciclo vicioso, para que a sua lucidez se torne inabalável e a sua transformação permanente, um convite. Inscreva-se em Intuição de Mulher e fortaleça a sua jornada de autoconhecimento. Quer saber o que, de fato, mais atrai um homem em um nível emocional profundo, aquele que transcende a superficialidade das paixões passageiras e dos encantos momentâneos? Não é o seu físico exuberante, nem o seu senso de humor cativante, nem mesmo a sua inteligência brilhante, por mais admiráveis que sejam e a tornem atraente. O que verdadeiramente o magnetiza, o que o perturba e o faz reconsiderar, é o seu limite claramente estabelecido, a sua capacidade de dizer não com convicção e de sustentá-lo com inabalável firmeza, sem vacilar. É a sua rara e poderosa habilidade de retirar-se de uma dinâmica desgastante com absoluta dignidade, sem dramas, sem acusações, apenas com a força silenciosa de quem se valoriza. O verdadeiro poder de uma mulher madura, o poder que realmente a eleva, a protege e a torna magnética, não reside na sua capacidade de fazer com que ele retorne a qualquer custo, de implorar por sua presença. Reside sim em fazê-lo compreender, da forma mais inequívoca e por vezes dolorosa possível, que não existe um caminho de volta para quem não soube valorizar, reconhecer e permanecer em seu devido lugar, em sua vida. E essa mensagem crucial não é transmitida por palavras, por discussões exaustivas ou por cobranças. Ela é demonstrada através de uma atitude, de uma postura que fala por si só, que irradia sua nova força. Essa postura se manifesta, por exemplo, quando ele ressurge com um olá sumida, e você, com a mais genuína e serena naturalidade, responde com um simples sim, tudo bem ou tudo ótimo, e prossegue com sua vida sem abrir portas para falsas esperanças, sem entregar expectativas que já não se alinham com sua nova realidade. Você não oferece sua carência disfarçada de leveza ou de amizade, porque você sabe em seu íntimo que cada vez que você responde com entusiasmo, com uma disponibilidade excessiva ou com um flerte a quem já lhe causou dano, você sutilmente rebaixa o seu próprio valor, a sua própria régua de merecimento e de autorrespeito. É como se em um nível inconsciente você estivesse afirmando: eu ainda sou aquela mulher que você deixou, aquela que se molda e espera, mas a verdade é que você não é mais. Ou, pelo menos, já não tem mais a obrigação de ser. Para que essa consciência se aprofunde e se torne um pilar em sua vida, não perca tempo. Inscreva-se em Intuição de Mulher e eleve-se. Você chora por quem partiu, mas enquanto isso, outras mulheres fazem eles rastejarem de volta. Quer saber como desarmar o ego masculino e trazer seu amor de volta, mesmo que ele esteja com outra e tenha jurado nunca mais voltar? A chave para ele voltar não é implorar, é sumir, e não de brincadeira, mas com a dignidade de quem se reencontrou. Se você quer parar de se perder por ninguém e finalmente ser a mulher magnética que atrai e mantém um amor real, sem precisar mendigar atenção ou ser o estepe emocional de quem não te merece, você precisa saber o que as mulheres inteligentes fazem para virar o jogo. Não perca mais tempo se perguntando onde errou, sua maior força está em você. Prepare-se para virar a página e reescrever sua história de amor próprio, porque a mulher que você está se tornando não aceita menos do que a plenitude. Clique agora e inscreva-se em Intuição de Mulher para não perder os próximos passos que vão transformar sua vida. Sua jornada de autodescoberta e empoderamento começa aqui. Até breve.